Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma semana com o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as segundas-feiras nós estamos aqui, né? Agradecemos muito a companhia dos nossos amigos que estão aqui nas janelinhas. Tem janelinha aberta, tem janelinha fechada, mas todos estão aqui presentes, né? E também os nossos amigos de telinha. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, né? Mais uma segunda, dando aqui continuidade ao nosso estudo. Graças a Deus, né? Madeiros secos. Por que seu madeiro verde fazem isto, que não se fará o seco? Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitirmos sua seiva fecundante, como lenhos ressequidos ao calor do mal. Sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso, Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 82, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso. Muito obrigada, querida. Imagina, por nada, eu que agradeço. E agora, né, continuando o nosso evangelho, eu vou convidar a nossa amiga Valdete, que hoje irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Valdete. Boa noite a todos, com alegria estamos aqui novamente. Boa noite. E vamos então relaxando e agradecidos a Deus por esta oportunidade. Queremos pedir a espiritualidade encarregada desses trabalhos que possam acalmar os sentimentos de todos para conectar com o orador Analice, que vai explanar a lição de hoje, que ela possa ser inspirada, orientada na sua fala e que todos tenhamos abertura para conectar, entender e aprender aquilo que for ensinado, a fim de que possamos aplicar no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E com a paz de Jesus, abrimos mais essa reunião, agradecendo ao Pai e ao Mestre amado essas oportunidades que temos. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, amiga. E antes de convidar a nossa amiga, né, que irá expor o assunto hoje, vamos convidar a nossa querida amiga Odília. Odília. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Querida, a Odília vai fazer a leitura. Opa! A leitura
de uma parte do Evangelho, né? Capítulo 17, é o meu preferido. O homem de bem. Item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos agora, né, convidar a nossa amiga Annalise. Annalise, querida, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? E a conexão foi tanta que o texto final que eu tinha separado era o Homem de Bem. Mas é isso, né? O olhar que nós precisamos ter para a saúde mental, né? Sobre a saúde mental. E vamos identificando, quando a gente se observa e observa as pessoas à nossa volta, que sim, há anos atrás, havia muito menos diagnóstico, compreensão do que fossem as questões da saúde mental. Por outro lado, as características sociais, o ritmo de vida, também favoreciam mais a saúde mental, como nós vamos perceber, olhando um pouquinho para o nosso entorno, para os nossos costumes, desde os costumes até de ordem física, alimentação, sono, maior ou menor sedentarismo, né? As questões psicológicas muito relacionadas aos nossos condicionamentos, porque muito praticantes dos usos de redes sociais e de muitas telas, né, sempre bombardeados por muitos apelos ao consumo, a padronização de quem devemos ser como pessoas, enfim, principalmente as crianças e os adolescentes, né, que são um público em que nós estamos percebendo grandes dificuldades e muitos problemas relacionados à saúde mental, né, de saúde mental, nós vamos perceber que soltamos um pouquinho o roteiro, nós temos um roteiro, né, para viver melhor, para bem viver. E a gente, nas inúmeras obras, vamos encontrar detalhamento, explicação, orientação miudinha, né, nas variadas obras do Espiritismo, mas hoje nós nos deteríamos aqui nas leis morais, que foi o que o psiquiatra Sérgio Lopes fez, e aí, e decorrente disso, ele produziu essa obra,
que não dá para falar profundamente sobre ela, ela é maravilhosa, todos nós precisamos ler, ela é uma obra muito importante, para falar deste tema, né? E é uma obra muito fácil, parece uma conversa, você vai lendo os textos, é como se o autor estivesse conversando conosco sobre suas experiências, então é gostosa de ler e traz reflexões bastante profundas. Eu vou ler esse trechinho, que é um trecho da própria obra, né, da apresentação da obra, só um pedacinho. Então ele diz assim: da terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais, o autor resgata toda a preciosidade deste conteúdo e tece uma reflexão sobre como conquistar a saúde mental, o perfeito equilíbrio da alma a partir do conhecimento e a aplicação destas leis divinas que estão dentro de nós, registradas na nossa consciência de espíritos imortais. Para empreendimento de tal envergadura, Sérgio entrelaça no texto o conhecimento acadêmico da psiquiatria em sua longa experiência clínica, compondo uma rede de intercâmbio com as leis morais. E embora a gente observe aqui nossa, ele vai falar dessa área, né, da academia, de uma forma muito simples e muito gostosa de ler também. E aí nós acabamos de ver agora, né, as leis estão em nós temos esses códigos, a noção de bem e mal estão aqui, né, em nós, a nossa consciência. E qual que é o problema? Qual que é a nossa dificuldade para acessar e para praticar isso, né? Então, algumas das questões. Ainda hoje, nós já estamos em 2025, ainda hoje, entre os nossos objetivos, né, considerando assim, a massa das pessoas, encontrar a felicidade e evitar o sofrimento são duas forças que ainda nos conduzem, né? Nós ainda temos essa necessidade, né? Então, eu vou agir aqui para encontrar a felicidade. E ou para pelo menos evitar o sofrimento que muitas vezes é tão benéfico para nós, né? Os sofrimentos não nos chegam de forma equivocada jamais, né? Então, muitas vezes, quando tentamos evitar o sofrimento, gastamos uma energia muito grande no movimento de evitar até mesmo as aprendizagens que nós precisamos tanto, né? E aí é o momento de falar um pouquinho sobre isso. Agora, o que é muito complicado nesse encontrar a felicidade? Os nossos valores sociais podem nos levar a buscar essa felicidade em coisas tangíveis, em coisas passageiras, a carreira, o título, o bem material, né, um patrimônio, o ideal de beleza, enfim, cada um, né, nós podemos buscar nas coisas que estão aqui nesse mundo, quando, na verdade, justamente por estarmos aqui, nós deveríamos, conectados, né, com esse conhecimento maior, com esse plano, nós deveríamos saber que aqui é transitório, né, todos nós, crentes ou não, lidamos com o final dessa existência na Terra, todos nós lidamos com a morte, não é? Então, já podemos compreender que colocar todas as nossas forças nas pequenas realizações aqui, não são o caminho para ser feliz, né? Nós temos um caminho além, nós temos um destino que está além daqui, a essência da nossa vida não está nesse cotidiano aqui, embora seja por meio dessas vivências todas cotidianas, das pequenas conquistas que nós temos, quando as direcionamos bem, que vamos nos conectar com o alto também, né? Então, nem de um lado, nada do que é material me interessa, não, nós temos que nos interessar, né? Nós temos que cuidar deste corpo, deste ambiente em que estamos, mas não para nos realizarmos aqui. Não vai ser, o nosso espírito está provisoriamente aqui, né? E aí, eu trouxe não, o autor cita, ele faz várias citações maravilhosas, eu pensei algumas, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que foi também perseguido pelo nazismo, né, em sua época, e que tem uma vasta produção muito interessante para a gente refletir sobre quem somos e como vivemos e como estamos. E ele diz o seguinte: não procurem o sucesso, procure o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido.
ele deve acontecer, e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a outro ser. Então, quando eu trabalho, quando eu me movimento, pelas pessoas que estão à minha volta, pelo viver bem, né, por assistir aqueles a quem precisam, né, eu já estou construindo essa felicidade, né, e o sucesso real da minha vida, da minha existência aqui. A felicidade deve acontecer naturalmente, o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem, aqui ele estava se dirigindo aos seus alunos, né? Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo o sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês se esqueceram de pensar nele. Olha que delícia, né? Essa coisa de estarmos no momento presente, trabalhando naquilo que nos chega, naquilo que recebemos, para fazendo com dedicação, fazendo com amor, melhorando o nosso trabalho, melhorando a nossa existência, nos melhorando através de todas as nossas ações. E aí, quando a gente menos já estamos vivendo essa felicidade, né? Porque estamos ali presentes, nos dedicando aquilo que estamos para fazer mesmo. E aí, a gente vai pensar um pouquinho no nosso contexto, porque, de um lado, a inteligência intelectual, que se dirige ao desenvolvimento de conhecimentos inúmeros em todas as áreas, e ao avanço tecnológico que nos traz tantos benefícios, né, tantas comodidades e benefícios, por exemplo, na área da saúde, né, nos ajuda a nos conhecer melhor, a cuidar melhor da nossa saúde, enfim. Todo esse progresso ele aconteceu, está acontecendo visivelmente, né? Nós conseguimos perceber. Por outro lado, os seres humanos, os homens, e aqui o autor fala com propriedade, porque ele recebe essas pessoas em seu consultório, né? E em congressos, em reuniões com outros médicos também da área, eles têm essa percepção de como o homem parece permanecer, né? E ele diz, ele permanece amedrontado e infeliz. Né? Então, assim, quantas são as conquistas que nós temos e por que ainda estamos tão frágeis? Ou, ainda, por que parecemos ainda mais frágeis, né? E aí ele conclui que o homem, a humanidade, tem descoberto muito sobre os fatos do mundo objetivo. Então, nós estamos conseguindo desvendar muito daquilo que faz parte da nossa existência, do nosso mundo, mas cada vez menos, aqui pedi uma licença para falar cada vez menos, acho que cada vez menos temos avançado sobre a descoberta de nós mesmos. Então, vamos pensar um pouquinho nessa prática da rede social, né, que é muito comum em todos os lugares que nós estamos, as pessoas estão ali absortas nas suas redes, ou respondendo coisas muito práticas, ou vendo coisas aleatórias, né, da vida dos outros, enfim, mas nós temos cada vez mais muito tempo dedicado para fora de nós, né, muito menos tempo dedicado para nos olhar de verdade, né, para nos conhecer verdadeiramente. E é isso que vai fazendo com que essa falta de conexão que nós encontramos não nos permita acessar essa consciência que tem as diretrizes, não nos permite ouvir essa voz que temos aqui dentro, né? E também não nos permitem, muitas vezes, conviver com pessoas de maneira tal que possamos aprimorar os valores que são necessários, a compreensão de nós mesmos e do nosso dever nessa terra, nessa existência, né? E aí, ele, então, introduz a fala sobre as leis morais. Então, ele menciona, o autor da obra, que o Kardec, ele aborda a ética numa perspectiva moral, que é o que ele chama de ética aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Então, qual que é o movimento que o Espiritismo nos permite, e é uma benção, a gente nunca vai poder minimizar isso, porque é grandioso,
ele faz uma oposição a uma tendência muito forte. Nós temos uma tendência muito forte de nos preocuparmos com o que parecemos ser, e aqui a gente pode fazer uma conexão com aquela percepção da autonomia, que nós já até conversamos em outros encontros nossos aqui, que era um princípio para os educadores como Pestalozzi, o Rousseau, filósofo como Rousseau, e para o Rivaio, um jovenzinho, professor, e depois o codificador Allan Kardec, né? O desenvolvimento da autonomia, ele exige claramente que a pessoa se conheça, e ela então vai se preocupar muito mais com quem ela é, com o ser, não com aquilo que ela parece para cada pessoa que a observa, né? Então, esse movimento é um movimento de nos voltarmos para dentro. Na mesma obra, ele faz uma citação da Marlene... Gente, eu fiz essa gentileza, Marlene Nobre, de esquecer o nome da desculpa, da médica citada, né? Ele diz o seguinte, que ela aqui, então nós vamos falar um pouquinho de saúde, né, e vamos pensar um pouquinho na saúde como nós concebemos normalmente. Então, por exemplo, eu tenho depressão, né, esse quadro, e eu vou a um médico não espiritualista, digamos, um médico tradicional. E é muito comum, hoje em dia, está sendo um pouco mais comum que eles também abordem, na própria Organização Mundial da Saúde, a noção de transcendência, de espiritualidade já é considerada, mas ainda há uma forte tradição de, para este problema, este medicamento, né? Este medicamento químico vai melhorar aí a sua situação emocional. E ela apresenta um paradigma diferente, que é o médico espírita, porque ele não vai considerar nesse tratamento, nesse cuidado com a saúde, apenas os elementos químicos, né? O medicamento adequado, na dose adequada para uma determinada enfermidade. Então, ela diz assim, olha, alguns itens alguns princípios que esse paradigma considera. A imortalidade da alma, e a ação hegemônica e prioritária desta sobre o corpo físico e os envoltórios sutis, corpo, mental e perispírito. Ora, se é assim, isso nos explica por que na mesma... Nós todos, né, percebemos as diferenças. Por que temos mais predisposição ou menos predisposição a determinado grau de saúde ou a enfermidade, né? Porque nós temos ali somos singulares, cada um de nós é um espírito nesse corpo que está aqui, e ele vai imprimir neste corpo as predisposições da sua herança mesmo, como espírito, né? O poder co-criador da mente e dos pensamentos. Então, quanto mais eu consigo, aí a gente até já vai relacionando com as próprias leis morais, né? Quanto mais a minha mente, os meus pensamentos estão elevados, conseguem ser elevados, melhor o meu corpo vai responder. Na saúde, a todos os estímulos que eu ofereço, né? Sendo preservado das enfermidades. E no caso de lidar com uma enfermidade, o processo de cura também está relacionado a essa capacidade de pensar de forma mais elevada. A comunicabilidade do espírito por meios não sensoriais, inclusive na condição de encarnado, a reencarnação como uma lei biológica natural que enseja aprimoramento contínuo até a condição de espírito puro. Então, eu nem preciso me lamentar de não cumprir essa tarefa, né, com o meu corpo agora, porque por mais que eu me esforce, eu fui até aqui, isso vai continuar, né, o nosso caminho não se interrompe. Lei de ação e reação que respeita o livre-arbítrio e confere a cada um segundo as suas próprias obras. Saúde como estado de perfeita harmonia da alma, né? Cura como sendo autocura. Então, novamente, a gente se volta para a palavra autonomia, né? Tá em todas as coisas, né? Nós somos o participante maior de todos os processos que acontecem conosco, né? Nós sempre precisaremos da colaboração de todos. A gente vai ver isso também. Nós falamos de o grau máximo, né? Nós começamos bebezinhos ali na dependência,
E nós atingimos o grau máximo, não é na independência, ela não existe, né? Nós atingimos o grau máximo na interdependência. Então, nós somos seres sociais, continuaremos dependendo uns dos outros, né? Mas precisamos ser autônomos, somos o centro de tudo que acontece conosco, né? Corpo físico, importantíssimo, templo sagrado que age como filtro de impurezas da alma e meio de evolução espiritual. Amor universal como conquista máxima do ser, que enseja o estado de saúde perfeita. Então, a gente já conclui que aprender a amar é fundamental, né? Para quem busca saúde, é um caminho necessário. Na ciência comum, e a gente percebe que cada vez mais a ciência comum também tem conseguido reconhecer, né, a importância do espírito, a importância da espiritualidade, da espiritualização em todos os processos de saúde, né, plena, integral, mas ainda há pouca clareza sobre fatos morais e espirituais nos sintomas mentais e na esfera do espírito. Essa é uma constatação que o próprio autor entra, e é um livro recente, não são informações assim, que a gente fala, já melhorou muito, já mudou muito desde que publicou, não. Eu não me lembro agora, mas é um livro de poucos anos. E o que acontece aqui? Esses estudiosos compreendem, percebem, e nós também já sabemos disso, que todos os distúrbios expressos no nosso corpo físico já existiam na nossa alma, né? E eles não vão sendo tratados, nós vamos não cuidando, e o corpo precisa dar o alerta, sinalizar, olha, vamos lá, precisa cuidar disso, né? Então ele vem, ele se expressa no corpo, depois de já está ali latente, né? Sem cuidados necessários ou suficientes, né? Então, ele diz assim, que no espírito estão as matrizes de todas as condições que nos tornam predispostos à saúde ou à doença, né? E aí, podemos também falar do processo de cura, né? Na perspectiva dessa ciência comum, mais tradicional, por muito tempo, e ainda para muitos segmentos hoje, espiritualidade é algo, essa abordagem é algo restrito à esfera religiosa, né? À esfera religiosa. E aí, é um dado curioso, porque para alguns psicólogos também, quando eu tento afastar essa dimensão espiritual de um paciente, eu entro num contrassenso, por quê? A psicologia é o estudo da alma, né? Como é que eu posso, para compreender uma alma, destacar a dimensão espiritual dela, né? Uma ausência de coerência, assim, né? E aí o espiritismo nos apoia, e todas as ciências e todos aqueles que conseguem estabelecer, compreender as relações evidentes para muitos de nós, conseguem entender nesses tratamentos que ele nos traz, o espiritismo nos traz uma visão de caráter abrangente, né? Então, quando ele vai pensar no ser humano, é de forma integral. E aí, nas leis morais, nós vamos ver isso, né? Esse espiritismo propõe estudar as relações entre os vários planos da vida, porque se eu chego com uma bagagem, eu não comecei do zero, né? E isso é muito decisivo, muda tudo sobre a leitura que eu faço do meu momento presente, da minha saúde, da minha compreensão, da minha consciência, dos meus atavismos, dos meus medos, né? Tudo muda quando eu compreendo que eu trago uma herança e que eu preciso cuidar daqui. Não estou começando do zero, né? Eu tenho uma história. E isso é o que equilibra, né? Pode nos equilibrar. Aponta o mundo espiritual como dimensão essencial da vida. Então, o foco das minhas ações não será, por exemplo, estou lá no trabalho. Se eu estou no trabalho e percebo que tenho essa consciência de que o que é essencial da minha vida é a dimensão espiritual, todo movimento que eu faço para atender as pessoas à minha volta vai ser direcionado para esse bem-estar, para eu conseguir praticar
aquilo que nós lemos na medida das minhas forças e cada vez me fortalecendo mais, aquilo que está ali no homem de bem. Então, o direcionamento das minhas ações será um. Se, por outro lado, no meu trabalho banal, seja ele qual for, eu não tenho essa dimensão em vista, mas alguma coisa apenas utilitária, então, quanto eu vou ganhar, qual será a minha promoção, que reputação estou construindo, nosso plano aqui, provavelmente eu não vou dirigir as minhas ações para os melhores pontos. Então, muda tudo na minha vida ali no trabalho. E, por consequência, muda também os impactos que todas as coisas por que eu passe nesse dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, vão ter sobre mim, sobre a minha saúde mental, né? E isso a gente precisava aprender jovem. Não, tá, qualquer época é época, né? Mas depois que a gente sofre bastante, aí fala, nossa, estava tão mais fácil, né? Não precisava disso. Precisava acumular essas enfermidades. Mas elas também fazem parte do nosso aprendizado. Nós temos o tamanho que temos, e aí é o primeiro movimento legal de a gente fazer. Quem sou eu? Qual é a minha estatura? Eliminando o orgulho, né? Então, eu tenho essa estatura, por conta dessa estatura, eu não consegui construir uma saúde, viver com uma saúde melhor do que aquela que eu tenho agora. Então, daqui dessa estatura, quais são os meus caminhos para que eu possa crescer, né, e corresponder a todo o investimento que a espiritualidade, que todos aqueles que cuidam de mim, os meus pais, os meus amigos, todas as pessoas que estão me apoiando, né, para que tudo isso realmente frutifique, né, para que eu, sendo merecedora, todos nós somos, eu trabalho a favor, né, dessa construção e dessa saúde. Então, lá, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, né, a gente pode falar capítulos, mas também podemos chamar de livros, né, ele é composto, vamos chamar aqui por livros, por 4 livros, dentre os quais o terceiro é o Leis Morais, né, é o que é composto pelas leis morais, as leis divinas ou naturais, e aí é um roteiro, um roteiro para o viver bem, né, se a gente conseguisse observar mesmo, com profundidade, nós seremos mais felizes. Então, vamos começar um pouquinho, antes de falar de cada uma das leis, nessa orientação, nessa explicação, e aqui eu vou só pensar, porque não daria tempo, né, de falar de cada uma delas, só apontar algumas coisinhas. Primeiro, a compreensão de que essa lei divina, essa lei de Deus é imutável, ela é eterna, né? Então, ela é um porto seguro. Sempre que eu conseguir me voltar, não vai ficar ultrapassada. Sempre que eu conseguir caminhar e me voltar para ela, eu vou continuar caminhando, eu estou em segurança, né? E aí, o mais importante, ela não está nas mãos de qualquer pessoa fora de mim. Ela está na minha consciência, né? Mas sim, é preciso ter compreensão para acessá-la. Ela está aqui. Ai, a coisinha está travando, gente, peraí. Ela está aqui, mas eu preciso conseguir acessar, né? Ai, ai. Eu tô com um problema no computador, vocês acreditam que tem que pedir pro Péricles pular essa parte. E aí, nós vamos falar um pouquinho de cada lei. Então, lá na lei de adoração tem algumas questões no Livro dos Espíritos. Ah, não, antes, eu queria comentar algumas coisinhas aqui da lei divina ou natural. Então, vamos pensar, ó, ela está aqui na minha consciência. Eu vivo em sociedade. Eu tenho liberdade, a gente já falou disso também em outros momentos. Liberdade total, livre-arbítrio para tomar as minhas decisões. E eu vou tomar decisões equivocadas. E como é que eu vou conseguir compreender que isso é equivocado? Como é que eu vou conseguir ouvir essa voz, compreender o que está lá na minha consciência? Nesses atritos mesmo que nós enfrentamos com os outros, né? Na lei de ação e reação. Então, cada vez que eu tomo uma atitude que sai daquilo que era o correto, o adequado, o justo e o bom, eu vou ter as consequências. E eu preciso ter olhos para olhar para essas consequências e conseguir refazer a rota, né? Sem causar mais sofrimento, sem dificultar o passo, né?
E aí, Jesus foi esse modelo para nós, né? Ele nos trouxe, ele foi aqui na sua, né, em sua passagem pela Terra, um exemplo vivo do homem integral. Então, se a gente falar um pouquinho de saúde mental, o que nós vamos perceber? Será que Jesus era ansioso? Evidentemente que não. Alguém sem ansiedade, né? Alguém de. E o autor Sérgio Lopes, ele cita dessa forma no livro, achei ótimo. Uma pessoa de caráter reto, alguém equilibrado, brando no falar, no proceder e extremamente não contraditório, né? Então, alguém coerente entre o pensar e o sentir e o agir. É a nossa meta, né? Aí a gente já descobriu para onde nós temos que ir, né? Onde nós vamos chegar. E aí, aqui a gente vem, e é legal fazer uma comparação com a criança pequenininha lá no seu letramento, né? Então, no seu letramento, a criança aprende as primeiras letras, a relação ali entre as letras e os sons, né? A construção das palavras. Vai chegar um momento que o adulto que um dia foi essa criança vai ler textos filosóficos, né? Vai ler textos profundos, vai ler diferentes idiomas. E assim somos nós na nossa caminhada evolutiva, né? E aqui eu estou falando especificamente na capacidade de nos ouvir, de acessar a nossa consciência em profundidade, né? E aí eu fiz várias anotações, eu fico olhando, eu queria, não posso me esquecer. Por exemplo, nós sabemos que nós não acessamos essa área do nosso, né, interior mais profundo, né, desse nosso nível de consciência mais profundo. Nós ainda ficamos muitas vezes, porque estamos muito automatizados, em processos de superfície da consciência, né? E aqui é importante que a gente consiga nos aprofundar, consigamos nos conhecer, aprofundar esse conhecimento sobre nós mesmos, né? E aí, o que acontece? Para fazer esse mergulho, nós precisamos passar por um processo de autoeducação. Vejam, todos os processos, eles dependem dos outros à nossa volta, né? Alguém nos ensina. Então, está aqui o código, mas as vivências que eu tenho sociais no dia a dia, olha como nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Todas essas vivências podem me ajudar a chegar lá ou me afastar de mim, né? Então, agora, eu tenho escolha da vivência, da companhia, dos lugares, eu vou ter essa escolha. É um processo de autoiluminação, autoeducação. Então, o autor cita, por exemplo, ele menciona 3 inteligências, né? 3 tipos de inteligência. A intelectual, que muitas vezes é ligada à sabedoria, e nós já sabemos que não é, né? Que não tem essa ideia de sabedoria que por ter conhecimento científico, técnico, tecnológico, acadêmico, né? Porque é preciso também ter uma inteligência emocional, né? E ele diz, a inteligência intelectual e a inteligência emocional, elas são necessárias aqui na nossa vida social, né? Só com uma, só com a outra, nós estamos insuficientes. Com as duas juntas, nós vencemos as dificuldades aqui na vida em sociedade, mas a terceira, a inteligência moral, que tem a ver com esse autoconhecimento, com essa construção de valores, de princípios concretos, compreensão da essência da nossa vida, essa nos ajuda a vencer a nós mesmos, né? Então, inteligência emocional, inteligência intelectual nos ajudam a vencer o mundo. A inteligência moral nos ajuda a nos vencer. Então, ela nos ajuda a destruir aquilo que ainda somos nós, mas que não é bom, não é algo bom de ter, né? Então, nós vamos conseguir nos aprimorar conforme nós formos desenvolvendo essa inteligência. Aí nós vamos abandonando determinados vícios, vamos abandonando determinadas práticas que não fazem bem para ninguém, para nós, para quem está ao nosso lado, né? E aí ele diz assim, olha, ser bom é uma questão de inteligência, né? Veja, se nós vamos desenvolvendo as 3 inteligências progressivamente, elas são interdependentes também. Ser bom é uma questão de inteligência. Muito bem. E aí, eu tinha anotado algumas coisinhas, eu vou cortar, porque eu acho que eu já as sintetizei, porque eu queria falar um pouquinho, e aqui, gente, antes de passar para a lei de adoração,
faz uma diferença interessante, muito importante, quando nós nos lembramos o que a gente já leu no Evangelho, já leu na codificação, sobre o papel do orgulho nesse autoconhecimento, sobre o papel do orgulho e do egoísmo, né? Na raiz das doenças mentais, eles estão, e a gente precisa ter coragem de olhar para isso, né? Não é confortável, principalmente quando a gente se depara com o próprio quadro, olhando para nós mesmos, não é confortável, mas muitas vezes não, eles estão na base, né? Eles não nos deixam nos entregar, né? Às vezes nós não nos entregamos na nossa fé, retemos as coisas conosco, não conseguimos olhar para nós verdadeiramente, sem máscaras, porque estamos ainda aprisionados pelo orgulho e pelo egoísmo, né? E aí, o que acontece? Quando, inevitavelmente, lembra que nós falamos agora há pouco dos ajustes, né? Então, nós vamos tendo a lei de ação e reação, e aí vamos percebendo que não tá, essa determinada conduta minha não está me levando para um lugar bom. E tem um momento que eu vou perceber que eu cometi uma falha muito grave. E aí, o que eu vou fazer? Se estou orgulhosa, vou desenvolver uma consciência de culpa, né? Quando eu desenvolvo uma consciência de culpa, eu me paraliso. Eu não tenho força de reparar. Eu me isolo. E aí vem outros problemas, né? Outros transtornos mentais decorrem disso, né? Porque a pessoa se protege, ela se isola, né? Porque desenvolveu uma consciência de culpa, não uma consciência de responsabilidade. Então, quando a gente consegue quebrar o nosso orgulho, a gente consegue olhar para a nossa mazela e pensar, eu preciso partir daqui. Isso aqui precisa ser melhorado. Eu preciso destruir essa coisa que não está legal em mim e mudar, né? E eu vou fazer isso como? Assumindo que fiz, assumindo que sou, assumindo que agi errado e tratando de reparar, né? Com profundidade, com consciência. Na lei de adoração, então, vamos lá. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, uma das coisas que a gente vê em outras matérias, mas ele cita no livro, é que é comprovado por diferentes pesquisas que as pessoas que têm o hábito da oração, elas se recuperam mais rapidamente, mais facilmente que outras, né? A gente tem muitos relatos sobre isso, ele também trouxe alguns aqui. Essa capacidade de entrega, e aí nós vamos falar da oração como entrega, né? Entrega a Deus, como entrega, como você acreditar mesmo, como ter fé, com sentimento, com verdade, ela vai mudar todo o panorama psíquico, né, físico da pessoa que ora, né? Então, nós temos aqui na lei de adoração esse percurso. Na lei do trabalho, também, né? As pessoas ocupadas, vamos ler aqui a pergunta. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, faltou um L. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. É legal que na lei do trabalho, a gente também tem a necessidade do repouso, né? Porque também, ele menciona isso, o trabalho pode se tornar um vício, né? Então, ele deixa de ser nobre quando ele se tornou um vício, e ele também é um motivo de disparo de doenças mentais, né? De afetar a saúde mental. Então, vejam, pelo trabalho, nós conseguimos, realizando os nossos trabalhos, nos manter conectados em algo bom, ocupando as nossas mãos, ocupando a nossa mente, né? Por outro lado, se nos mantemos em trabalhos e não mudamos com que não nos afinamos e não mudamos a nossa atitude para com eles, se nós aceitamos a posição de ter no trabalho um martírio, nós também podemos adoecer, né? Então, duas coisas que a gente precisa pensar aqui. O trabalho precisa ser significativo para nós, mas isso não quer dizer eu tenho que mudar de trabalho.
Quer dizer, eu tenho que mudar minha atitude diante do trabalho, né? Às vezes vai acontecer de mudar de trabalho, mas se não, a minha atitude precisa mudar. E eu preciso oferecer para mim um momento de repouso. E o momento de repouso não é o momento de ficar inerte, ele sinaliza bem, né? Que ele diz, é o momento de ter mudança de atividade. Então, a arte, ele define a arte como um oxigênio, ele usa essa metáfora. Então, a fruição estética na arte, uma caminhada, um contato com a natureza, um momento com a família, todas essas ações são atividades, e são atividades saudáveis para compor o nosso repouso, né? No aspecto lei de reprodução, o que é evidente, né? Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. A abordagem do autor está para falar da lei de reprodução e saúde mental, está na concepção de um lar, né? No encontro de um casal, na maturidade necessária a cada um dos membros para construir um ambiente propício, e ela se relaciona diretamente com a lei de progresso, na abordagem que ele faz no livro. Então, para receber os filhos e cuidar destes filhos, mantendo-os a salvo de traumas, de bloqueios, de adoecimento mental, né? Então, ele faz esta abordagem sobre esses cuidados que a gente precisa ter ali na lei de reprodução. Então, desde a concepção do que seja um casal, da importância de um relacionamento, do papel de cada um no relacionamento, na construção de um ambiente para receber os filhos, fruto dessa reprodução, e o encaminhamento que se dá a essas crianças, né? Que vão seguir na vida social. A lei de conservação, aqui ele faz uma abordagem, evidentemente, com a saúde humana, né? A que predomina, então, a boa alimentação, o cuidado com o corpo na atividade física, o sono, todas essas questões que nós já conhecemos, que são para conservar a nossa saúde física e, consequentemente, a nossa saúde mental. No entanto, mas além disso, ele sinaliza aqui os exageros, né? Então, gente, nós precisamos podemos cuidar do nosso corpo, podemos nos preocupar com esse bem-estar? Podemos e devemos, mas todo excesso, né, todo abuso, que é a palavra que está lá no livro, nos levaria a algo negativo, como, por exemplo, acontece, e a gente tem observado na sociedade há muitos anos já, né, essa supervalorização do corpo, que faz tantas pessoas dedicarem horas imensas nas práticas, nas atividades físicas, mais para esculpir, né, o corpo, as plásticas, os medicamentos, anabolizantes, etc. Então, o cuidado com o corpo é o cuidado com a saúde desse corpo mesmo, né, sem excessos. Bom, no que se refere à lei de destruição, aí são várias camadas que ele aborda, muito interessantes também na obra. Eu não estou lendo, né, deixa eu ler aqui. É a lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, veja, nesse aspecto, ele cita o que a gente já imagina, né? A compreensão, por exemplo, quando um ente querido nosso se vai e nós realmente sentimos um baque profundo, a compreensão de que faz parte desse processo, que continua, que é uma transformação, é uma camada, né, de compreender isso e lidar com os sofrimentos. A capacidade de a pessoa se desfazer de coisas é outra camada que ele aborda na obra, né? Então, por exemplo, limpar os armários, limpar as gavetas, se desapegar das coisas, manter a energia circulando levemente, né? Isso faz bem também para a saúde, né? Para o cuidado que nós temos com a saúde mental. E ele fala também do poder transformador, né? De nós não nos apegarmos a quem nós somos, estarmos abertos às transformações morais que precisamos, né, viver, nos libertando daquilo que nós somos até o momento, né?
Lei de sociedade, então, a pergunta que ele cita é: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aqui, a abordagem é, e nós falamos agora há pouco, né, do orgulho e do egoísmo como raízes das nossas dificuldades de saúde e de saúde mental, sobretudo. Na vida social, estabelecer relações respeitosas, cuidadosas, não mais autocentradas, né? Então, a partir desse momento em que eu começo a despertar para isso, eu consigo me perceber como um igual, como uma pessoa que faz parte de um todo e tem responsabilidade para com todos à minha volta, inclusive a responsabilidade de respeitar a diversidade, que é a grande riqueza, né? Eu só serei uma pessoa melhor quanto eu só serei, não, eu serei uma pessoa cada vez melhor conforme for lidando, convivendo, me relacionando numa diversidade, né? Conhecendo jeitos novos, diferentes de pensar, de ver o mundo, de compreender, enfim. E aí, uma das coisas que ele sinaliza na obra muito importantes é que desculpa, gente, que um dos sintomas de algum transtorno mental é a não vontade mais de conviver, é o afastamento, é o isolamento, né, da pessoa. Isso já sinaliza que sua saúde não está bem, né? E é importante retomar essa convivência e uma medição que eles fazem da qualidade da saúde mental de uma pessoa, qualidade de vida de uma pessoa, é a qualidade de relacionamentos que ela tem, né? A riqueza de relacionamentos que ela tem, né? De amizade, de contato no trabalho, na casa, enfim, em todos os lugares. A lei de progresso, então, ele diz, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, ele diz, no livro dos Espíritos consta, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, elas todas se relacionam. Veja, a lei do progresso é extremamente dependente ali da lei de sociedade, né? E a abordagem que ele faz na obra se relaciona com a abordagem que ele fez na lei de reprodução, porque ele aborda os cuidados desde a saúde física das crianças, né, a saúde emocional, psicológica. Então, ele diz, muitas pessoas sofrem por dificuldades inúmeras, emocionais, até cognitivas, na vida adulta, porque a sua primeira infância não foi cuidada. Então, ele salienta essa importância de nós cuidarmos uns dos outros para que haja o progresso, né, com destaque à primeira infância. Na lei de igualdade, perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizei frequentemente, o sol é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E é isso mesmo, né? Muitas vezes as nossas construções sociais não nos permitem, né? A gente tem uns condicionamentos que muitas vezes nós não concebemos assim, todos nós somos iguais, ainda temos essa mazela. Mas é preciso construir essa consciência de igualdade, nós conseguiremos fazer isso, né? Esse trabalho, principalmente na educação mútua, que temos o tempo todo no contato com as pessoas, vivendo em sociedade, e é preciso que nós estejamos alertas para o fato de que muitas pessoas deixam de progredir e de se desenvolver, tamanha a exclusão e humilhação social que elas viveram. E essas pessoas têm uma baixa autoestima, né, severa e são limitadas na sua possibilidade de viver, de se manifestar, de se expressar aqui no plano né, da Terra. Lei de liberdade, vou sintetizar, a gente já falou um pouquinho disso, nós não temos liberdade total, somos seres interdependentes, né? E isso é importantíssimo, porque nos beneficia grandemente, né? Que nós possamos ter limites e sermos livres no limite do nosso espaço. Lei de justiça, amor e caridade, ele se concentra na justiça e os exemplos na obra,
sintetizam todas as outras leis, como acontece com a lei de justiça, amor e caridade, como se fosse um aprofundamento da nossa capacidade de ser justo, de ser bom, tolerante, compreensivo, respeitoso, e com os nossos, né, semelhantes. E isso, essa noção de justiça está também na base da nossa saúde mental, né, de não ser sobressaltado, enfim. A perfeição moral, e aí, né, vocês fizeram a leitura muito bem, no Homem de Bem, por que sinais se pode reconhecer no homem um progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Então, o Livro dos Espíritos nos traz. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aqui, nós temos na obra toda essa ideia de progressão, como nós falamos lá no início, né? Então, nós estamos aqui praticando todas, na medida das nossas forças, nas capacidades, também do nosso esforço, praticando todas as vivências dessas lições no nosso dia a dia, fazendo pequenas correções, fazendo mudança de rumo, mudança de rota, e esse esforço nos permitirá conquistar mais virtudes, mais condições de, no nosso retorno, não começarmos de onde estamos agora, mas de onde chegamos no final dessa existência, depois desse trabalho maravilhoso que nós fazemos conosco, e não com o mundo à nossa volta, né? Apontando soluções fora de nós para os problemas que nós vivemos. Meninos e meninas, obrigada. Era essa reflexão sobre a obra para a noite de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso, Ana. Eu que estava aqui com o meu livro dos Espíritos, viu, meninos? Estão aqui, sabe? A gente está sempre com o livro dos Espíritos na mão, juntamente com o Evangelho, que é o nosso roteiro, né? Então, nós só temos que agradecer. A Analice, ela trouxe essa visão médica, né? Vamos dizer assim, que o doutor Sérgio nos trouxe, né? Então, Analice, gratidão mesmo, mas muito obrigado pela sua participação. E a Analice, né, ela deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial, né, para a gente iniciar a partir da semana que vem, uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira do mês, o estudo das leis morais pela nossa amiga Valdete. Então, aqui no nosso Evangelho, né, Evangelho, Livro dos Espíritos, nós vamos começar esse estudo. Valdete, seria muito bom se todos fossem já fazendo essa primeira leitura aqui, para poder chegar assim, afiadinho, para a gente poder fazer o nosso estudo, né? Por isso que eu fiquei para depois, porque eu sabia que ela ia fazer aquela introdução, né? Mas é bom a gente pegar essa parte, né? Igual ali no começo, a analista até citou a doutora Marlene, a doutora Marlene, vamos dizer assim, a mãe das AMES, né? Associação Médica Espírita do Brasil, e ela até fundou em outros países também, né? Mas é muito bom estudar, meus amigos, nós temos que estudar. Cada vez mais eu vejo, né? Eu até comentei com a Valdete esse final de semana, que eu não sei nada. Eu acho que vai ficar ainda por um tanto de encarnação. Ninguém sabe nada. Nós estamos ainda no planeta de expiações e provas. Não pode esquecer disso, né? Mas eu falo assim que o importante é a gente pegar e ir estudando, né? Aí eu gosto dessa área, então vai, estuda essa área, vai, participa de cursos, tudo. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem essa opção, né? Seja no presencial, seja no online, quem não dá para estar saindo de casa, participar de cursos aqui em Franca, de repente está lá em São Paulo, de repente está no Rio de Janeiro, e a gente vai estudando. Então, não falta oportunidades.
Então, agradecemos, Analice, gratidão. Obrigada, gente. Jesus continue sempre te abençoando, te amparando, te iluminando, te dando força na caminhada, né? E agora, né, meus amigos, eu já até antecipei um pouquinho, a semana que vem nós vamos ter aqui conosco a Valdete, que vai fazer esse estudo, né, das leis morais até o finalzinho do ano. E na terceira semana sou eu, com a parábola do semeador, e na quarta semana nós teremos um participante da USE, que eu ainda não sei quem é. Então, conforme for me passando, aí eu comunico a vocês, tá, meus amigos? Mas fica aí a nossa gratidão a Deus, aos bons amigos espirituais, por podermos ter essa chance, né, de estarmos num mundo de expiação e prova, com as lições fervilhando, porque as nossas lições estão aí, a gente tem que tentar, né, cumprir as nossas lições da melhor forma possível, para a gente ir caminhando, né, para frente e para o alto. Então, vamos agora, meus amigos, nosso momento de sensibilização, de agradecimento muito a Deus, Pai, Criador de tudo que há sobre a terra. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre da perfeição moral, como que nós temos que ter em nossa vida. A equipe do senhor José Marques Garcia, que rogamos também muito seu amparo, a sua proteção. Ampare a cada um de nós que estamos em seus lares, seus amores. Ampare, Senhor, a todos que estão passando por momentos difíceis, cada um na sua área, seja emocional, seja da saúde, né? Cada um tem o seu problema e nós temos que ter essa fé, essa convicção que tudo passará. Pedimos também, Senhor, que ampare, que ilumine os nossos governantes, para que possamos, assim, caminharmos sempre para frente e para o alto. Abençoe também as nossas águas, purificando, né? Trazendo os fluidos magnéticos para que possam curar o nosso corpo espiritual, retirar no nosso corpo material. Rogamos também o passe, Senhor, pois sabemos que mesmo à distância, essas energias benéficas nos chegam. Bastam nos conectar com esses bons amigos espirituais. Gratidão, Senhor. Seu Adalto? Sim. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar as taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade. Mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queires, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, seu Adalto. Obrigado, amigos, por estarem aqui conosco, né? Um beijo no coração de todos, um abraço fraternal a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.